Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal é um país que, obviamente, tem uma história longa, ilustre, perfeitamente documentada e que, quando olhamos para outros parceiros europeus ou outros países e nações que foram nascendo ao longo do tempo com o passar do mesmo, podemos dizer que eles são meninos ao pé dos nossos 900 anos de história. A verdade é que alguns desses meninos cresceram e são países que têm uma importância não só a nível europeu, mas como a nível mundial, muito maior que a nossa. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. É que o Portugal, que em tempos liderou a Europa, agora está dentro da União Europeia, com os tais países que eram bebés nos tempos passados e agora são verdadeiros colossos da economia e da diplomacia mundial. É que estando também dentro da União Europeia, parece que de alguma forma nós temos que nos relacionar com outros tocando da mesma música e o mesmo tom que os outros países tocam. Há, de alguma forma, algumas limitações naquilo que é a relação de Portugal com os outros países, porque dependemos muito daquilo que Bruxelas diz que deve ser a relação dos países da União Europeia com os outros. E isso coloca, obviamente, em causa a nossa própria independência e autonomia. Mas a grande pergunta que devemos fazer é: Portugal ainda tem a ganhar estando na União Europeia? A maioria diz que sim. Digo eu, que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio a convidada de hoje para aquele programa que é em pleno europeu de futebol, o programa que é o pontapé de saída para uma semana de conversas. É alguém que devo dizer que é fã de futebol, vidrada no seu clube, que não é o meu, mas pronto. Pelo menos este ano eu tenho mais motivos para festejar. Raquel Dias, olá, boa noite. Boa noite. Obrigado por estares aqui e obrigado por usares essa cor tão bonita que é o verde. Bom, provocações à parte, há de facto este desafio. E para tentarmos entender este desafio, Raquel, não vamos analisar propriamente os resultados das eleições, nem o europeu de futebol, que dava uma conversa se calhar mais interessante e menos deprimente. Vamos começar pela União Europeia. Quais são os objetivos iniciais da União Europeia para tentar ver o enquadramento daquilo que é a União Europeia atualmente? Olá, João, boa noite. Então, a União Europeia tem um conjunto de objetivos e de valores que, no fundo, acabam por pautar todos os países que dela fazem parte. O primeiro, por exemplo, passa por proporcionar a paz. E isto foi verdade durante muito tempo, agora ainda que não tenhamos guerra dentro da União Europeia, mas ela está aqui à nossa porta e ameaça-nos todos os dias, não é? Temos ouvido muito qual é que é o papel da União Europeia, qual é que não é, como é que devemos defender, enviar mais dinheiro, enviar mais artilharia, etc. Depois, por outro lado, e acaba por estar ligado também a toda a questão da paz, a questão da liberdade. Liberdade de direito de expressão, liberdade de sermos quem quisermos ser, de acreditarmos no que quisermos acreditar, de não haver uma discriminação sem uma razão associada. Por outro lado, também quer promover a coesão económica, nomeadamente através do recurso à moeda única, que é o euro, que muitos países têm, outros não têm. Se, no caso de Portugal, aquela conversão inicial
foi bem feita ou não, isso já é outra história, mas também, passados 20 anos, não vale a pena continuar a chover no molhado se ela foi bem feita ou se não foi bem feita. É viver com isso. E acaba por ser estes, assim, há mais, mas para mim estes são, assim, os principais objetivos que acabam por ter um maior impacto também na vida de todos nós, enquanto cidadãos são, europeus. por assim dizer, são aquilo que são os objetivos iniciais do nascimento, por assim dizer, desta União Europeia. Mas deixa-me lançar-te aqui alguns desafios. O primeiro desafio, obviamente, tem que ver com a questão da guerra, e a questão da guerra no sentido em que quando nós olhamos para o percurso da Europa e para a Europa, nós vemos que este conflito da Ucrânia não é propriamente o primeiro conflito. Há a questão dos Balcãs, foi a Jugoslávia, e há uma série de questões que a Europa teima em não conseguir resolver. Não são zonas em que possamos dizer que existe uma paz completa. Mas aquilo que as pessoas estão a ver nestes últimos tempos é uma Europa eventualmente mais belicista. Sim. Eu sou totalmente contra a guerra, mas a verdade é que se nos atacam nós temos de alguma forma também de nos conseguir defender. E o que acontece aqui é que todas as motivações que estão por trás desta guerra é tudo numa lógica um pouco dos czares, para tentar, no fundo, recuperar o império que foi perdido, e é neste ponto que acaba por nos colocar, enquanto União Europeia, em risco, porque a ideia é, ok, vamos começar por aqui, uma coisa que, segundo consta, acharam que era fácil de conquistar, que seria a Ucrânia, e era a partir dali tentar conquistar aquilo que era o Império Russo. E o grande medo da União Europeia acaba por ser, ok, tu hoje vais atrás da Ucrânia, amanhã é muito fácil para ti ir atrás de uma Moldávia, porque até já tem a questão da Transnistria, que eu nunca consigo muito bem dizer o nome, mas que acaba por ser ali um bocadinho à semelhança da Crimeia, uma zona que está dentro da Moldávia, mas que é totalmente controlada pelos russos. E depois, o que é que vem a seguir? Vem uma Polónia? E este é o grande questionamento que a União Europeia faz. E daí a importância de tentar também proteger tanto a Ucrânia, porque no fundo acaba por ser uma porta de entrada para a União Europeia e que não se pretende. Não teria sido também importante para a União Europeia, e não estou a fazer nenhum tipo de defesa de um lado ou de outro, mas estou, digamos, a olhar para determinados factos que eram conhecidos, e até tenho pessoas que trabalham connosco que infelizmente perderam familiares ainda antes deste conflito começar. Não teria sido também importante para a União Europeia olhar para determinadas populações que estavam perto da fronteira com a Rússia, em território ucraniano, e assegurar que essas populações também estavam devidamente defendidas e, por exemplo, o retirar do ensino do russo, o perseguir pessoas que falavam russo. Ou seja, em vez de termos uma União Europeia que se posiciona logo de um dos lados, ter uma União Europeia que é mais diplomática. Mas esse é o grande problema de hoje em dia, que é muito difícil ter uma posição moderada, porque se tu questionas alguma coisa, tu automaticamente tens um rótulo. Sim, ou é para o ucraniano, ou é para o russo. Exatamente. A questão aqui é, se calhar em vez de ser tanto diplomático, é olharmos para as coisas e tentar agir antes delas acontecerem, sermos mais proativos. Eu também tive conhecimento de que aqui há uns anos, por um amigo que trabalhou numa ONG na Ucrânia, que exatamente acabava por fazer a ligação entre as pessoas que estão na Ucrânia e que são ucranianos, mas que nem sequer falam ucraniano e só falam russo, e aquela ONG fazia exatamente esse papel de integração. Portanto, essa realidade existe. Podemos questionar-nos se isso justifica a invasão de todo um país ou uma tentativa de invasão de um país, ou se deveria ter havido ali algum tipo de concertação prévio.
Sim, mas é essa seletividade da União Europeia que há muitas pessoas que questionam. Ou seja, há quem diga que na sua tomada de posição a União Europeia está a ser objetivamente discriminatória. Não está a ser verdadeiramente isenta. E estamos a falar dentro daquilo que são os objetivos externos, talvez, da União Europeia. E a meu ver, ainda temos outra questão, que é, em termos bélicos, a União Europeia está extremamente dependente da vontade de outros países. E, portanto, como está dependente, acaba por ser influenciada, porque não vai contra a decisão que os outros países tomam, porque também tem de se proteger. E a verdade é que nós olhamos, por exemplo, para uma Segunda Guerra Mundial como uma coisa muito distante que aconteceu, parece, não é? Que aconteceu há muitos anos, mas vai fazer 80 anos que acabou. Sim. E 80 anos na história mundial parece... é muito pouco tempo, não é? É um bago de arroz. E a ideia que parece é que nós não aprendemos com nada, nós não aprendemos com o que foi o passado, porque o que é que aconteceu na altura? Extremou-se muito e perseguiram-se povos, não é? Houve uma perseguição aos judeus na altura. E agora parece que vemos aqui um bocadinho... as coisas, de certa forma, acabam por se tocar e por se repetir. Inverter. Não diria inverter, mas é por se repetir no sentido de... já percebemos que os extremos e que posições extremadas não fazem bem, não são boas, mas tendemos sempre a cair nelas e estamos sempre a polarizar. Acho que a minha ideia é que a União Europeia ia ser, de facto, esse fiel da balança, porque a União Europeia nasce em plena Guerra Fria, não é? E eu pensei, olha que bom, estamos aqui no meio, por assim dizer, ingenuamente, porque não era tão meio assim, não é? Porque, obviamente, a dependência que tínhamos da NATO, e temos ainda da NATO em termos de defesa, é muito importante. Mas parece que nos últimos anos, de facto, até isso a União Europeia perdeu. Sim, mas acaba por não ser apenas... A União Europeia está aqui numa posição muito... talvez fragilizada. Sim. Ou seja, está numa situação de dependência muito grande. Porque... E acaba por partir um bocadinho do que foi esse posicionamento tão neutro, a meu ver. Ou seja, em termos bélicos, acabamos por estar dependentes, se calhar, dos Estados Unidos, para nos proteger. Em termos de indústria, de tecnologia, etc., se calhar acabamos por estar dependentes também dos Estados Unidos e de uma China, porque a União Europeia acabou por ir perdendo isso tudo. E... é porque, vê bem, a União Europeia que nós temos, ainda bem que nós somos amigos, podemos ter esta conversa. Vê bem a União Europeia que nós temos. O patrocinador principal do europeu de futebol é a BYD, a chinesa Build Your Dreams, carros elétricos. Verdade? Verdade. A União Europeia está a preparar-se para taxar os carros elétricos chineses em 38% do seu valor. Naquilo que é um dos movimentos mais claramente anti-mercado livre, que é um dos valores fundamentais da União Europeia, que eu já vi no meu tempo de vida. E que eu questiono, João, que é, ok, devemos penalizar os outros ou devemos criar condições aos nossos para que possam competir com eles de uma forma mais livre? Porque aqui é que acaba por estar um bocadinho o busilis da questão, não é? Claro. Mesmo, e aqui, fugindo um bocadinho aqui já à questão, não é? Mas se formos olhar para a imigração, o facto de... Outro dos desafios. Exatamente, é um desafio da União Europeia porque nós temos de olhar este caderno da União Europeia. O país que está aqui, e tendo em conta que depois de se entrar num lado, tu podes circular livremente por todo o lado, não é? Se depois estás legalizado num país ou não, isso é outra história. Mas a partir do momento em que entras num, há uma série de países nos quais tu podes circular. Não faz sentido este país ter as suas fronteiras com políticas muito mais permissivas do que outro que está ali se depois, como um todo, acabamos por funcionar. Acabamos por ser um só, por assim dizer. Portanto, isso havia de ser muito mais comum e muito mais regrado ao nível de União Europeia. Tentar chegar ali a um consenso, a uma posição um bocadinho mais moderada eventualmente, é que não é abrir a tudo e não se pode fechar a tudo. E a verdade é que, se tu vires, quando existem fluxos
de certos fluxos migratórios, a mão de obra mais capacitada, por assim dizer, acaba se calhar por ir para os Estados Unidos. E para aqui vem a menos capacitada. E não digo com isto que temos de fechar as portas a essas pessoas e deixá-las a morrer. Obviamente Claro. que não tem nada a ver com isso, mas se olharmos depois para o longo prazo, isto é mais uma das coisas que acaba por colocar a União Europeia numa posição mais frágil. Porque não consegue absorver tanta gente com capacidade para desenvolver o país, embora também precise dos outros. Isto está tudo... Olha, mas ainda olhando para estes desafios e olhando, por exemplo, para aquilo que é algo que tu falas que é... ou algo que estávamos a falar, aliás, perdão, que tem a ver com a questão dos carros elétricos. No entanto, as grandes marcas e muitas das principais marcas europeias de carros elétricos estão preocupadas com este posicionamento da União Europeia porque sabem que se a China retaliar, eles também vão perder um dos principais mercados que eles têm. Ou seja, nós vemos aqui ações da diplomacia que não tem nada a ver com a economia, tem tudo a ver com a ideologia pura e simples e que vai afetar todos nós, porque, por exemplo, nós sabemos pelo volume e pela dimensão da China, muitos dos produtos chineses que são colocados nos mercados europeus são produtos que são mais acessíveis até a muitos dos nossos concidadãos. E a verdade, e isto não é só em termos de carros, mas a verdade é que aquilo que compõe o carro, se calhar na sua maioria é feito na China, e aqui é apenas montado. E, na realidade, se a China retaliar e for retaliar por aí, vai tornar os teus carros ainda mais caros. E agora aqui são carros elétricos e isto dava aqui pano para mangas, sim. porque a verdade é que não me adianta de nada ter um carro elétrico se depois a energia que é produzida para fazer com que esse carro ande, não é? É produzida por combustíveis fósseis na mesma e não por uma energia mais limpa, mais verde, quiçá aqui o nuclear, que até nisso é um dos pontos que eu acho que a União Europeia deveria ter, porque nos afeta a todos, não é? Nós estamos todos interligados, e devia tentar gerir aqui as coisas de outra forma, porque grande parte da dependência que temos em termos energéticos é justamente por este tipo também de questões. E a China pode retaliar. E depois aqui acabas por ter, vamos imaginar, a China retalia os teus carros e os teus carros ficam mais caros. Estão-te a penalizar tu manteres o teu carro que tens, que funciona a gasolina ou a gasóleo, ou quer que seja, para substituires por um carro elétrico. Carro elétrico esse, que não vais mandar vir da China, vais comprar o europeu, que é muito mais caro. O que é que as pessoas associam? Que a transição energética é uma coisa que apenas existe para lhes irem ao bolso. E isto vai fazer o quê? Vai-te alimentar novamente os extremos. Portanto, lá está. E voltando aqui ao princípio, há certas posições e certas ideias que a União Europeia assume que podem ser muito simpáticas na teoria, mas que depois na prática não funcionam, acabam por ter o efeito perverso. Nós temos estado aqui a tocar em alguns dos desafios. Vamos andar de trás para a frente nos mesmos, porque isto é obviamente um posicionamento que afeta a economia. E aqui é onde eu acho que, mais uma vez, Raquel, a União Europeia e as marcas europeias ou ocidentais, por vezes mostram-se, digamos, autênticas pessoas ou empresas sem mácula, e depois, quando olhamos para o seu historial, encontramos aquilo mesmo que eles estão a querer acusar os concorrentes chineses de fazer. Acusam-se a BYD e as marcas chinesas de fazer dumping. Eu recordo-me de uma marca muito conhecida de leites e produtos derivados do leite, que vem de um país que faz umas massas espetaculares e que também foi acusada, não sei se depois comprovou ou não, de fazer dumping, mas realmente entrou no mercado de rompante. Lembro-me, por exemplo, do escândalo que foi as emissões dos carros do grupo Volkswagen nos Estados Unidos, que o computador dos carros conseguia identificar quando estavam a fazer o teste às emissões ou não e dava dados falsos. Portanto, a Europa aqui também tem uma série de perigos em funcionamento. Podemos ir, por exemplo,
para marcas do chamado fast fashion, não é? Em que inicialmente ainda produziam na Europa, algumas delas até produziam em Portugal, mas vão produzir à Ásia, nem sequer é à China, não é? E produzem... Não, porque a China já vai colocando algumas regras também. E produzem as suas peças, sabe-se lá por que valor, um valor absolutamente ridículo, que depois vêm vender para cá. E há marcas, incluindo portuguesas, que eu conheço-as, que tentam fazer moda de forma um bocadinho mais ética, em que os têxteis já de si são feitos de uma forma muito mais sustentável, em que as pessoas ao longo de toda a cadeia são remuneradas de uma forma um bocadinho mais justa, os produtos têm mais qualidade, mas se calhar isso implica pagar. E agora não vou ao mais barato do fast fashion, vou aqui ao médio. Se calhar tu vais a um fast fashion e compras umas calças por 40, 50 euros e numa destas marcas que pode ser nacional, ética, etc., se forem vendidas a 100 euros, a marca está a perder dinheiro, não está a ganhar dinheiro. E isto coloca aqui tudo num padrão um bocado desigual, porque as grandes cadeias, além de terem acesso a coisas que são produzidas com padrões que não são os padrões da União Europeia e, portanto, deviam ser penalizadas por isso, os outros também não conseguem lá chegar e nunca vão conseguir, porque as suas peças vão ser sempre peças caras. E as pessoas não querem isso, não é? Pois também joga com a mentalidade das pessoas, que preferem ter 20 coisas em vez de ter só uma e ser de boa qualidade. E isso é outro tópico. Sim, mas aí onde é que o cliente final tem a responsabilidade, por assim dizer? Porque aquilo que eu estou a colocar em cima da mesa é que, de facto, existem grandes operadores económicos, seja na indústria, seja qualquer outro. Olha, lembra-se da crise da subprime? Também não foram as pessoas que tiveram culpa nenhuma. As pessoas, quer dizer, não foi o consumidor final, não é? O consumidor final, imaginem em Portugal, em que tu tens um ordenado médio de 1.200 euros, que as pessoas estão a pagar valores elevadíssimos de tudo. Se tem de comprar um par de calças, vai necessariamente comprar ao sítio onde é mais barato. Portanto, o consumidor final acaba por ter aqui uma cota de responsabilidade e olhando para Portugal, são poucos os consumidores finais que podem fazer uma escolha mais responsável, porque, quer dizer, apenas 10% da população ganha mais de 2.000 euros e 2.000 euros no fim de impostos também não é nada. E, portanto, as pessoas que podem fazer escolhas mais éticas são poucas. O resto das pessoas não pode fazer assim essas escolhas e vai ter de comprar onde é mais barato. Até que ponto é justo continuarmos a imputar esta responsabilidade exclusivamente no consumidor final? Mas aquilo que tu estás a falar é algo que também seria um dos valores fundamentais da União Europeia, que era a convergência económica. Não sei se isso está a ser conseguido e qual é a análise que tu fazes. A partir do momento em que temos uma política fiscal tão dispar dentro da própria União Europeia, não pode haver convergência económica, porque uma empresa portuguesa vai ter muita dificuldade em competir com uma empresa dos Países Baixos, por exemplo, em que os seus impostos são baixíssimos. Só para não falar da Irlanda, não é? Exatamente. Para não falar de empresas que já ouvimos falar, das questões das setes fiscais, etc., que fazem cá os seus lucros, mas estão em países onde não os pagam. Portanto, não podes ter convergência económica enquanto não tiveres uma política mais justa e mais uniforme em todo o lado. Para quê? Para incentivar que, pelo menos, os lucros sejam tributados nos países onde, efetivamente, eles foram gerados. Mas aí qual é a responsabilidade que Bruxelas tem pelas más opções dos governos nacionais, por exemplo? Acaba por não tem responsabilidade no sentido de que tu não tens uma política fiscal comum. Ou seja, tens certos pontos que te balizam, não é? Tu não podes olhar para os produtos com IVA e visto isso na pandemia e desatar a mudar as taxas só porque te apetece. Quando tu tens a política orçamental, a União Europeia tem sempre qualquer coisa a dizer. E nesse aspecto pode acabar por influenciar ou não as receitas que vêm de impostos. Portanto, para haver esta convergência, necessariamente que a União Europeia teria de ter aqui
uma flexibilidade maior para permitir que países, por exemplo, como Portugal, em que a tributação de empresas é elevadíssima, pudessem comprometer um bocadinho mais determinadas metas para ajudar essa convergência, e teria de forçar os outros países com algum tipo de mecanismo, mas aí também funciona a questão de se queres fazer parte disto, tens de ter as nossas regras, ou então teriam de contribuir ainda mais para que países como o nosso se pudessem desenvolver. E aqui não é só meter dinheiro para cá, porque já vimos que isso não resulta, porque tens países, como também dizias na tua introdução, que entraram na União Europeia quase 20 anos depois de Portugal e que neste momento já nos passaram à frente. Já são maiores e vacinados. Já são maiores e vacinados. Se quiserem. E também recebem os fundos europeus. Portanto, aqui eu pergunto, será que a fiscalização desses fundos está a ser bem feita? Sim, mas olha, por exemplo, há algo que está a acontecer, creio que hoje, é que Bruxelas vai levantar procedimentos, creio eu, pelo menos de análise, não é, ou averiguação, a 11 países que não cumpriram o limite do déficit. E, de facto, alguns desses países são useiros e vezeiros em não fazê-lo, não é? Exatamente. E nós não estamos incluídos, acho. E isso é preocupante e, obviamente, tem de haver regras. Aqui, tem de haver regras, mas também não podemos olhar, às vezes, para as coisas só como números. Ou seja, temos de olhar para os números e temos de os saber interpretar. Vamos imaginar duas realidades diferentes. Eu sou dona de uma empresa e isto também ficava por funcionar para os países. Eu vou atingir um determinado resultado mediante, obviamente, toda uma conjuntura económica, mas também escolhas que eu faço. Eu posso escolher ter mais custo porque investi e gastei dinheiro e, portanto, eu vou ter aquele retorno mais à frente, mas eu este ano estou a ter um resultado pior, mas sei que vou ter aquele retorno. Ou eu posso ter esse mesmo resultado pior apenas por fruto de ineficiências, de falhas de controlo, de burocracias. E neste momento, e a meu ver, é isto que acontece em Portugal. Não é pelo investimento que irá dar retorno mais à frente. Olha, um exemplo que se passou aqui na Câmara de Lisboa. Temos as bicicletas, as giras. E existe uma aplicação, que é a aplicação oficial, que te dá a disponibilidade daquelas bicicletas. Dizem os utilizadores que aquela aplicação funciona muito mal. Então os miúdos do técnico criaram uma aplicação que vai ler a essa, mas que aparentemente funciona bem. E os putos fizeram aquilo a custo zero para si próprios. Um país, se calhar, com uma mentalidade um bocadinho diferente da nossa, agarrava naqueles miúdos e dizia: olha, então nós vamos pagar-vos para vocês desenvolverem a nossa aplicação como deve ser, porque vocês já mostraram que sabem fazer. Mas isto era um país com uma mentalidade diferente da nossa. Um país com a nossa mentalidade o que faz é bloquear a aplicação dos miúdos e pagar a outra empresa para desenvolver outra aplicação. E tu teres isto é claramente uma ineficiência. E Portugal está muito cheio destas pequenas coisas. Falávamos ali fora, eu se quiser carregar o passe da Carris, eu tenho que ter uma aplicação à parte no telemóvel só para carregar aquele cartão. Não é uma funcionalidade integrada na aplicação que já existe da Carris. Eu não consigo comprar bilhetes únicos e usar o meu telemóvel a partir daquela aplicação. Eu tenho que sempre ter um cartão, que quer que seja. Isto são tudo grandes ineficiências que Portugal está cheio delas e que estes outros países conseguiram corrigi-las. Não é? Nós não são perfeitos, também têm as suas burocracias, mas se somarmos a quantidade destas pequenas coisas, e nós conhecemos várias, isto tudo justifica porque é que Portugal está como está. O novo hospital da zona de Lisboa. Ainda agora tem-se ouvido nas notícias que pode estar em risco receber os fundos do PRR ou não por questões meramente burocráticas, porque não tratamos das coisas a tempo. Não é? Nós demoramos mais de 20 anos a decidir sobre a construção de um aeroporto. Portanto, a partir do momento em que fazemos este tipo de coisas, temos de estar onde estamos a gastar dinheiro que nos dão para nós sermos, para nos alavancarmos, e nós estamos a gastar o dinheiro assim, enquanto que há outros países que se calhar estão nessa situação, e estou a falar se calhar porque não os conheço essa realidade ou detalhe de poder afirmá-lo, mas podem estar numa situação em que as suas contas vão ser auscultadas e seguidas porque não estão a registrar certos parâmetros, mas aquilo vai se traduzir num ganho futuro, não resulta de ineficiências.
E aqui é que está, tu não vais estar, Portugal não vai estar dentro dessa análise porque não cumpre com os parâmetros, mas tem sido eficiente na forma como gasta o seu dinheiro? Não tem. Nós gastamos 5 milhões num palco que está a ser usado para casas de banho num festival agora, não é? Portanto, é assim que se gasta o dinheiro em Portugal. Relativamente ainda àqueles que são considerados os valores fundamentais da União Europeia, a liberdade de expressão também é um deles, mas de alguma forma também temos olhado para a Europa e um pouco a talho de foice daquilo que tu disseste dos rótulos, parece que a Europa quer limitar essa mesma liberdade de expressão ou, quando muito, obrigar-nos a pensar 2 vezes antes de darmos a nossa própria opinião. Esta é a Europa que tu vislumbravas? Não. E isso, o problema para mim ainda é maior do que esse, que é uma das preocupações da Europa, e isto está em toda a sua documentação, está relacionado com o combate à desinformação. E já vais perceber em que é que isso se vai ligar a isso. A meu ver, e também já tivemos aqui já falámos sobre isso em termos, com a Carta dos Direitos Fundamentais da Era Digital, o combate à desinformação faz-se pura e simplesmente com a educação das pessoas, com o estímulo desde pequeninos do seu pensamento crítico. O problema é que estamos a pôr as pessoas todas, ou estás comigo ou estás contra mim. Questionas as vacinas, já te dizem que é chalupa e que acreditas na Terra plana. Tens dúvidas, vês agora o conflito entre Israel e a Palestina e se começas a questionar, será que Israel está a ir longe demais? És antissemita. Se começas a questionar, se calhar a Palestina foi longe demais, já te dão outro rótulo qualquer. Sim. Provavelmente extrema-direita, ou sendo que já lá vamos. Certo. Também falámos da questão agora do projeto de lei do aborto, por exemplo, que está no Brasil, em que podemos concordar com ele, podemos não concordar, mas o que já se ouviu por aí dizer, a argumentação é isto são pessoas que odeiam as mulheres e as crianças. Nós não temos de combater o extremo com o extremo. Existem mais posições sem ser essas e se calhar todos os grandes conflitos começam justamente por extremarmos. E o que é que me deixa triste é que não há ninguém capaz de dar uma resposta agora sobre isso. Porquê? Porque vão sempre pelo argumento mais fácil, que é o deste de apontar um dedo e de porem um rótulo. Não é o de perceber que se o senhor Joaquim no café diz que isto está cheio de imigrantes e não sei o quê, começam logo a dizer ele é xenófobo, ele está a ser isto, ele está a ser aquilo. Ao invés de tentarem perceber porque é que ele está a dizer o que está a dizer. E depois existem os outros extremos que se aproveitam dos medos dessa pessoa para alavancar esse sentimento. E, no fundo, nem um nem outro lhe dão respostas e nem um nem outro lhe dá soluções. E isto é o que está a acontecer hoje em dia. E, de certa forma, com esta questão toda do controle do combate à desinformação, a questão dos algoritmos, que é uma coisa que parece inofensiva, mas não é, acaba exatamente por nos colocar uns contra os outros com essa necessidade de pôr um rótulo a tudo e acaba por extremar. E depois acontecem coisas que também nos fazem questionar, às vezes, o estado mental das sociedades europeias ou das suas instituições, como, por exemplo, tudo o que tem a ver com esta, como é que se diz, a retribuição dos... Reparação. As reparações históricas. Eu, no outro dia, ouvi alguém a dizer que vivemos um tempo único em pessoas que nunca tiveram escravos, têm que pagar dinheiro a pessoas que nunca foram escravos. Isto não parece, de facto, paradoxal? Mas isto acaba por estar tudo em linha da polarização que está a existir agora. E é visto em tudo, desde a coisa mais básica, não é? Que era... parece que uma mulher não pode ser de direita, ou não pode... E quando digo direita, não tem de ser extrema-direita, pode ser centro-direita, obviamente, mas parece que o facto daquela pessoa, que é mulher, se identificar mais com a direita, já está a colocá-la no campo do antifeminismo, etc, etc. Quando, se calhar,
A questão é que não se revê com determinados argumentos que acabam por ser levados um bocadinho mais ao extremo e que se vê em coisas muito, muito pequenas, muito básicas. É que dá a sensação, em determinados momentos, que quando a pessoa se situa num determinado espectro político, a sua liberdade diminui. Ou seja, a liberdade de uma mulher, e vamos utilizar este teu exemplo, de uma mulher de direita, de dizer, por exemplo, não, o meu projeto de vida é ficar em casa e educar os meus filhos, é visto como alguém que é retrógrado. E porque é que ela faz essa opção? De certeza que é o marido que a obriga. Sim, repara, se ela tem possibilidades de escolher isso, pode escolher. E a questão é, por muito que ela diga que o argumento dela é mas eu quero fazer isto, sou eu que quero, a questão que lhe colocam é: és tu que queres ou foste educada que isso seria assim? E isto não é só nisso, é naquelas questões. Tu tens muitas mulheres que gostavam de ser pedidas em casamento, por exemplo. Mas porquê é que não pedes tu? Ela sabe, porque eu gostava que fosse ele a pedir. E a resposta que lhe dão é logo: tu gostavas ou foste levada a acreditar que tinha de ser ele a pedir? E isto depois acaba por levar aqui a uma discussão que até vai até ao abrir portas, que é: se um homem te abrir a porta ele está a ser machista? Eu acho que está só a ser educado, mas se calhar ele está a ser machista, porque já está a exercer controle sobre ti. Ou até pagar os jantares. Ele convidou-me para jantar, ele estava a pagar o jantar, ele já está a querer exercer controle sobre mim. E, no entanto, está tudo bem. Se calhar pagou ele hoje, amanhã paga ela, daqui a uns tempos é a dividir pelos dois. A questão é que todas esse tipo de escolhas que uma mulher faça, há sempre alguém que lhe vai dizer, tu achas que tu queres, mas tu não queres. Tu foste educada a achar que querias isso. Mas isso é extraordinário, porque no fundo é uma demonstração total de desrespeito por essa pessoa. É dizer a essa pessoa que ela não pensa pela própria cabeça, que a experiência de vida dela não determina as escolhas dela. Quando se calhar tem condições para isso e mesmo que não tenha, se for o desejo daquela mulher... dela. Não é? E, no entanto, isso é mal visto. Da mesma maneira que há mil e uma coisas que ainda são mal vistas, não é? Por exemplo, as mulheres ainda hoje em dia fazem muitas tarefas em casa. Quantas mulheres é que eu conheço que ainda fazem estas tarefas todas porque elas próprias acham que fazem melhor do que o marido e não o deixam fazer? Não o deixam. Dizem que ele faz mal, que ele não sabe cozinhar. Eu é que sei como é que é. Eu é que sei como é que é isto, como é que se passa a roupa, como é que tudo mais. Então, claro, enquanto continuarem a ter esta postura elas próprias, isto também vai ser assim. Portanto, há aqui toda uma mudança de mentalidades de ambas as partes. Olha, Raquel, nós vamos tocar aqui, tu já falaste um bocadinho sobre isto, mas eu perguntaria se de facto, por exemplo, o tópico imigração não foi o tópico que possa ter feito com que os resultados globais das europeias passadas nos mostrassem um crescimento de partidos de direita radical e extrema-direita, inclusive, como o ADF na Alemanha. Pode ser, mas agora eu volto a perguntar que é, tu tens alguém que diz, e eu não conheço exatamente as propostas deles em pormenor, não é? Mas tens alguém que diz que a imigração tem de ser controlada. O que é que quem não diz isto contrapõe? O argumento é: és racista, és xenófobo. Não existe outra solução. Estas pessoas só querem vir para cá para trabalhar e está tudo certo. Mas não existe uma solução. Não apresentam solução nenhuma. Portanto, tu acabas por ter as pessoas, não é? Que dizem: nós estamos aqui, nós vemos que eles já não têm empregos para eles são explorados, estes, aquilo, assim. Depois tens alguém que diz: temos de controlar a imigração. E tens o outro polo que não diz que temos de controlar, que diz exatamente o contrário, que passa automaticamente ao ataque. Então tu tens alguém que quer concordes, quer não concordes, tem uma solução, e tens outros que não têm solução nenhuma e que a resposta deles é sempre o ataque.
e que é uma resposta fraca. E enquanto for assim, obviamente que os outros dão respostas e que aos olhos podemos não concordar com elas, Sim. podemos concordar em parte, mas são respostas que estão a dar. Por contrapartida, a ausência de resposta. Portanto, como é normal, vão acabar por ter os seus votos, vão continuar a crescer, além de toda a narrativa e a imigração é uma coisa que é fácil de alimentar isto, que é o medo, não é? E a imigração alimenta o medo e as pessoas não querem ter medo. E o medo vende. O medo vende muito. O medo vende seguros, vende medicamentos, vende tudo e mais um par de botas. E os outros não dão solução, não dão resposta nenhuma. Seja ela qual for, não dão resposta. Não dão resposta ao nível da integração. Não dão resposta ao nível do controle, da mitigação. Nem sequer são capazes de dar resposta aos próprios imigrantes para que eles tenham mais condições nos países que os acolhem. Fora aquilo que já vai ser mencionado, toda uma estrutura de exploração desses imigrantes, para além de redes que existem, é depois, inclusive, dentro daquilo que é o sistema para a legalização desses imigrantes, existirem verdadeiros predadores deste tipo de pessoas. E, por exemplo, tu tiveste agora uma coisa que foi o aumento da criminalidade, ou não é da criminalidade, é o sentimento de insegurança está a aumentar devido à imigração. E depois tu tens a resposta do outro lado que diz: os números não dizem isso, os números dizem que os imigrantes ainda são responsáveis apenas por uma parte muito pequenina dos crimes. Mas uma coisa é os crimes, a outra coisa é o sentimento de insegurança. Porquê é que estas pessoas se sentem inseguras? O que é que motiva isto? E não há uma resposta. A resposta é: não, olha, os dados estão aqui, mas as pessoas sentem-se inseguras e elas não estão a ter uma resposta a essa insegurança. E a única resposta que têm é o controle de fronteiras. Obviamente que depois há quem acabe por levar isto e a sua argumentação a extremos, que é exatamente para atiçar mais o medo e para as pessoas para conseguirem cativar o seu voto. Mas estes crescem por falta de uma resposta capaz dos outros partidos. E surpreendeu-te os números globais na Europa? Não me surpreendeu. Se eu gosto deles é outra história. Claro. Mas não me surpreendeu porque não tens respostas. E aqui, fazendo aqui a minha meia-culpa talvez, a cidade europeia onde eu me sinto mais insegura é Paris. Eu sinto-me extremamente insegura de cada vez que vou a Paris. Já tive lá episódios extremamente desagradáveis. E estamos a falar que fui lá 4 vezes na vida e que passo lá meia dúzia de dias. Pessoas que ali vivem todos os dias e que todos os dias sejam confrontados com o tipo de situações em que estou poucos dias eu fui confrontada, querem respostas a elas. Se isto vem da imigração ou não, elas sabem dizer melhor do que eu se vem, se não vem. Mas se elas sentem isto, e se há quem lhes dê resposta a isso, e se há quem não lhes dê resposta, obviamente elas vão votar em quem dê a resposta, mesmo que se calhar não concordem assim tanto com aquela resposta, mas é porque é quem lhes dá a resposta aos seus medos. Mas não queres que depois, quando existem estudos e há indicações por parte da tutela para que nos estudos não sejam revelados a proveniência, digamos, das pessoas que são acusadas de crime, ou quando nos estudos dizem para não identificar etnias, não achas que isto ainda aumenta o sentimento de insegurança? O sentimento porque a pessoa pensa: eles estão a esconder por certo. algum motivo. Isso é mais uma medida cheia de bondade, mas que depois o resultado acaba por ser perverso. Mal comparando, João, e já falamos daqui alguma vez sobre este tema, acaba por ser um bocadinho como o sistema de cotas, que é, eu sou mulher e vamos imaginar que eu chego à direção de uma empresa. Eu posso ter chegado lá pelo meu mérito, mas há alguém que vai dizer: ela só chegou ali porque precisavam de uma mulher para fazer o número de mulheres. Portanto, todas estas coisas às vezes acabam por despertar esse tipo de sentimentos. Um dos princípios da União Europeia é exatamente o poder ser livre e não poder ser discriminado
pela tua orientação sexual, pelo teu género, pela tua religião. E daí que eles acabem por ocultar esses dados, que é exatamente para não fomentar a discriminação. Mas depois, quando surge este sentimento de insegurança, acabam por te faltar os dados para poderes dar substância e poderes contrariar. E depois isto acaba por estar aqui ligado com muito mais coisas, até com o próprio funcionamento do teu cérebro. Queres comprar um carro de uma determinada marca. Parece que a partir do momento, desse momento em que decides isso, já só vês carros dessa marca. Porque tu programaste o teu cérebro para reparar nisso. Portanto, se te dizem assim, o problema são os imigrantes, tu quando dás por ti, e se fores martelado o suficiente com isto, tu quando dás por ti, só estás a reparar neste tipo de coisas. E eu não reparo. A mim passa-me tudo ao lado. E às vezes eu vou com pessoas que fazem comentários e dizem já reparaste, aqui é só isto, ou aqui é só isto, ou aqui é só aquilo. E eu digo, olha, eu não reparei, eu não dei por ela. Ou cada vez se vê mais disto. E para mim é difícil reparar, porque eu não sou muito permeável a esse bombardeamento de informação. E, portanto, o meu cérebro não está desperto a notar esse tipo de situações. Se calhar vai notar outras, não é? Eu reparo mais no lixo que há nas ruas e nas árvores que estão regadas, que não estão, e cada vez há mais árvores e menos árvores, porque o meu cérebro está mais programado para isso. Das outras pessoas que já está programado para outro tipo de informação. Daí surpreender-me tu apoiares a equipa que apoias, não é? Porque há uma equipa claramente que veste verde que deveria merecer o teu apoio. Mas pronto, Raquel, estamos nos últimos 3 minutos, sensivelmente. Ainda há vantagens em Portugal fazer parte da União Europeia? Claro que há. Imagina um país como Portugal, tão pequenino e situado geograficamente onde está, porque não está situado num centro da Europa perto de tudo, não é? Isto é muito bonito, por exemplo, dizer que precisamos de mais comboios, e precisamos, mas nunca vais conseguir ligar Portugal de forma ultra eficiente à Europa pelo seu posicionamento. Agora, precisamos de alguém que saiba fazer um bom uso, e tem de haver muita vontade de um bom uso das verbas que vêm lá de fora, porque se houve países que entraram depois de nós e conseguiram, porque é que nós não conseguimos? Porque estamos sempre com guerrinhas e o meu quintal é melhor que o teu e estamos mais preocupados se eu estou no poder ou não do que se eu estou a utilizar bem esta verba ou não. Achas que a famosa inveja portuguesa... Também é complicado, mas a partir do momento em que tens o líder de um partido a dizer que ganharam umas eleições em detrimento do outro, porque o outro provou que não consegue fazer nada, mas está há 2 meses no governo, a partir do momento em que tu tens isto, torna-se complicado, não é? E já se percebeu o que é que vem daqui. Bem, não sei, neste momento eu não sei se eu consigo perceber alguma coisa. Olha, Raquel, para terminar, o que é que as pessoas, individualmente, o que é que cada um de nós deve tentar fomentar para cimentar a União Europeia? Olha, em primeiro lugar, João, devem ir votar mais na política e se calhar com tanta vontade como votam no meu partido no meu clube de futebol e no teu. Porque efetivamente as pessoas não se importam de ir 3 horas, 4 horas para as filas para votar para um clube de futebol, mas ficam muito chateadas por ter de esperar 5 minutos para votar. Mas a política não se faz só no voto e não se faz só política estando em partidos políticos. Todos os dias, com as escolhas que nós fazemos, com a forma como decidimos participar na sociedade, com as ideias que apresentamos, nós podemos fazer coisas. Por outro lado, tem também de haver uma vontade das instituições de acolher as sugestões e a participação de quem, não estando em movimentos políticos, também quer de alguma forma participar. Muito bem. Raquel Dias, muito obrigado por ter estado aqui connosco. É sempre bom começar a semana a conversar contigo. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode ver e rever esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, clicar no sininho para receber a notificação sempre que colocarmos uma conversa nova. Resta-me desejar-lhe uma excelente noite e amanhã vamos estar de volta para mais uma excelente conversa, com certeza, à mesma hora. Boa noite, até amanhã.